Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 37º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a influência do uso do flash de câmeras fotográficas sobre os morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? O tema de hoje é para responder à dúvida do morcegador Vinícius. E essa pergunta ele mandou lá no grupo do WhatsApp do Morcegando. Então, se você ainda não faz parte, me manda uma mensagem no direct pelo Instagram para eu te adicionar lá. Bom, o Vinícius trabalha com fotografia de natureza, mas ele está preocupado se o uso do flash causa algum problema aos animais, especialmente aos animais noturnos, como os morcegos, uma vez que para fotografar à noite é necessário o uso de flash na maioria das vezes. E eu achei essa pergunta dele muito interessante, porque a gente quase não vê discussão sobre o impacto das luzes dos flashes sobre os morcegos. E hoje, como todo mundo tem um celular na mão, os animais, de uma forma geral, talvez sejam mais fotografados e muito provavelmente podem estar sendo mais expostos a esses flashes. Então você, por exemplo, quando vai fotografar um animal utilizando o flash, você já se perguntou se aquilo pode estar prejudicando o animal? Qualquer que seja ele, seja uma aranha, um peixe, uma lesma, um morcego, um passarinho, não importa o bicho. Você já se questionou sobre isso? Eu acho que a grande maioria das pessoas não. E quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, ou seja, sobre o impacto do uso do flash sobre os animais, eu descobri que há pouquíssimos trabalhos científicos sobre esse assunto, sendo que não existe nenhum trabalho especificamente envolvendo os morcegos. E eu não tenho nenhuma experiência com fotografia. Então eu fui conversar com gente que entende sobre esse assunto, especialmente de fotografia de animais noturnos. E pessoal, tudo que eu for falar aqui são apenas hipóteses. Não tem nada comprovado cientificamente, beleza? Bom, de todas as conversas que eu tive e de tudo que eu consegui ler, talvez a palavra mais importante para responder à pergunta do Vinícius é bom senso. Dificilmente o flash vai matar os animais que você está fotografando, mas o uso excessivo do flash pode potencialmente causar desorientação ou atrapalhar temporariamente a visão do animal. Você, por exemplo, já pode até ter experienciado isso. Sabe quando a gente tira uma foto com flash e o nosso olho fica com a visão embaçada por alguns segundos? Então, isso provavelmente acontece com os morcegos também. E por quê? Porque a anatomia ocular desses animais é muito similar à nossa. Então, por similaridade, é provável que essa visão embaçada por alguns segundos também aconteça com os morcegos. E talvez seja até mais prolongada para eles, porque como eles são animais noturnos, os olhos deles estão adaptados para a visão noturna, em que as células do olho são muito mais sensíveis à iluminação. Então, quando você for fotografar o animal, tente não submetê-lo ao flash repetidas vezes e nem aproxime a câmera muito do morcego. Quanto aos possíveis danos físicos aos olhos dos animais, isso vai depender da intensidade do flash. Quanto mais intenso é o flash, maior é o potencial de dano. Então, idealmente, é usar flashes de baixa intensidade. Mas, em geral, as câmeras atuais que utilizam luz fria não costumam ter flashes tão potentes que chegam a ser prejudiciais do ponto de vista físico. Mas a recomendação é que quando você for fotografar, evite deixar a potência na intensidade máxima. Mas provavelmente os efeitos mais prejudiciais aos morcegos sejam o estresse e a desorientação. Com relação ao estresse, se o animal começar a abrir a boca, ficar fechando os olhos ou começar a ficar agitado, isso é sinal de estresse e aí é melhor parar os trabalhos da fotografia.
Outra coisa seria também você trabalhar em ambientes com pouca iluminação e em um ambiente calmo, sem gritarias ou movimentos bruscos. Então fale baixo e se aproxime devagar dos animais. E caso seja necessário capturá-los, evite também ficar manipulando excessivamente os animais. Já com relação à desorientação, caso você capture um morcego para fotografá-lo, é prudente deixar ele dentro do saco de pano quietinho no escuro por alguns minutos antes de soltá-lo, tipo uns 15 minutos, porque isso pode ajudar o animal a se recuperar um pouco, caso ele tenha ficado com a visão embaçada ou desorientado. Uma outra recomendação seria não lançar a luz do flash diretamente sobre o animal. Para isso, você pode usar um difusor e um rebatedor de luz. Outra recomendação é que você não fique tirando 1 milhão de fotos do animal. Então, planeje as suas estratégias para tirar o mínimo de fotos e fique também atento aos comportamentos de estresse que os animais podem apresentar. Bom, dentre os fotógrafos que eu conversei, um deles foi o Roberto Leonan Novaes, que é um dos responsáveis da página Morcegos do Brasil, que contém fotos e informações da maioria das espécies dos morcegos brasileiros. Para quem ainda não conhece o trabalho, você pode acessar pelas redes sociais através do @morcegos do Brasil ou através do site, que é www.morcegosdobrasil.blogspot.com. Uma das dicas que o Roberto me deu é para você fazer a calibração e os testes de luz com um bichinho de lã. Ele falou que ele tem um mini morcego de lã que ele utiliza para calibrar a câmera e o flash, porque a lã tem uma textura similar ao pelo do morcego. Então, isso ajuda ele a fazer a fotometria. Então, fica aí uma ótima dica para ajudar na calibração. Então, para finalizar, gente, como eu já falei no início do episódio, todas essas dicas que eu dei aqui são baseadas no bom senso. A gente não precisa necessariamente ter estudos científicos mostrando prejuízos do uso do flash para a gente ter bom senso nas nossas práticas e desenvolver práticas menos invasivas aos animais. E não só aos morcegos, mas para qualquer tipo de animal. E é sempre bom lembrar que para capturar morcegos você precisa de autorização e treinamento, além de usar os equipamentos de proteção individual para evitar acidentes. E eu tenho 2 recomendações para fazer. A primeira é para vocês assistirem a gravação da live da Sociedade Brasileira de Quirópteros, que foi ao ar no dia 20 de maio de 2021 e está disponível lá no YouTube. Nessa live, eles falaram só sobre fotografia de morcegos e eles deram várias dicas muito legais. Eu recomendo também que vocês entrem no site do Merlin Tuttle, que é um dos maiores especialistas de fotografia de morcegos. Além de ver lindas fotos, lá no site dele tem várias dicas também sobre como fotografar morcegos. O site está em inglês, mas para quem não fala inglês, é possível usar o Google Tradutor na página. E por último, eu queria agradecer muito todas as contribuições do Roberto Leonan para a construção do episódio de hoje. E deixo aqui também a minha indicação para vocês conhecerem um trabalho fantástico do blog e Instagram Morcegos do Brasil. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!